Já estamos. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Associação Académica da Universidade de Lisboa, ou melhor, ao espaço virtual da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Estamos aqui hoje com o professor Nuno Crato, que é professor da Universidade de Lisboa, e com o Filipe Gomes, que é aluno, e comigo, que também sou aluno e vogal da Direção-Geral para os Assuntos Científicos e Pedagógicos. E na próxima hora vamos organizar aqui uma conferência, vamos realizar aqui uma conferência de encerramento do ano, para refletir sobre este atribulado ano letivo, ou este atribulado semestre. Há quem o descreva como o semestre mais, ou o ano mais atribulado pós 25 de Abril, ou pós o verão quente, digamos assim, aqueles anos da Revolução, dada a mudança nas nossas vidas. E por isso começava imediatamente, já referi o nome deles, mas gostava que se apresentassem. Ia começar pelo Filipe Gomes. Gostava que te apresentasse um bocadinho, por favor, Filipe. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite e agradeço também aqui a presença do professor Nuno Crato. Eu sou o Filipe, recém-licenciado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e venho aqui tentar dar o meu contributo, modesto contributo, de algumas reflexões que o Covid e que a mudança no ensino nos fizeram sentir. E, portanto, ao longo destes últimos anos sempre estive muito envolvido na própria organização da faculdade, sempre participei muito nos órgãos de gestão e sempre tive também um papel ou uma palavra a dar naquilo que é o posicionamento da faculdade e a adaptação a estes acontecimentos, e por isso acho que aqui hoje pretendo fazer isso, dar-vos as nossas conclusões e transmitir aquilo que aprendemos, que pode mudar o ensino para sempre. Muito bem, pedi agora ao professor Nuno Crato, e já agora pedi, além de se apresentar, que falasse no projeto Iniciativa Educação, que também é nosso parceiro desta conferência. Com certeza, com todo o gosto. Eu também agradeço, em primeiro lugar, o convite. É muito agradável estar aqui convosco e estar a ter a oportunidade de falar sobre estes temas que nos interessam a todos. Eu sou professor de Matemática e Estatística no ISEG, que é um instituto da Universidade de Lisboa. Portanto, sou professor da Universidade de Lisboa e, mais ou menos de há um ano esta parte, estou muito empenhado num projeto novo, que é o 13 Alexandre Soares dos Santos, Iniciativa Educação. Eu continuo no ISEG e estou empenhado na Iniciativa Educação. O que é a Iniciativa Educação? É um projeto de apoio à educação, obviamente, dos jovens, dando especial atenção aos jovens que têm mais dificuldades, mas que, com o adequado apoio, poderão ultrapassar essas dificuldades. Nós centramos nos problemas principais da educação, nomeadamente português, a leitura inicial, depois a transição do básico para o secundário, a escolha de um curso profissionalizante ou de prosseguimento de estudos através dos chamados científico-humanísticos, a procura de emprego e na informação que é necessária para todas as pessoas que estão interessadas em educação poderem discutir educação com base nos factos, com base nos números, com base na investigação científica. Se forem ao nosso site, que é muito fácil de encontrar, é iniciativaeducação.org, vêem estes três projetos, o projeto A a Z, ler melhor, saber mais, que se destina aos jovens que estão a aprender a ler, o projeto Ser Pro, que é o projeto de apoio ao ensino profissionalizante, precisamente para aqueles jovens que estão na transição entre o básico e o secundário e que precisam de ver uma luz e ver uma saída, e a parte do add-on, em que nós fornecemos estatísticas sobre educação e divulgamos investigação científica recente sobre educação. Depois, se tivermos a oportunidade, eu gostava de falar de alguma desta investigação recente sobre educação, porque acho que são temas muito interessantes e eu, desde já, enfim, deixo o desafio a todos para irem ver a nossa página, subscreverem a nossa newsletter e assim vão recebendo informações semanais sobre aquilo que estamos a fazer. Depois leem os artigos se quiserem, não leem se não quiserem. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu subscrevo, de facto, que eu já subscrevi a newsletter. Ótimo. E, portanto, de facto, acho que é um projeto no qual vale a pena, de facto, nós investirmos, porque eu penso que existe muita produção científica, mas muitas vezes a produção científica fica arrumada, quase uma redoma, em um castelo, e é preciso, de facto, transformar a investigação científica
mantendo aqui, de facto, padrões de qualidade, mas também democratizando o acesso a essa investigação científica, e eu penso que a Iniciativa de Educação, nomeadamente através do EDON, faz isso muito bem. E também devo dizer que a preparação desta conferência, deste debate, foi feita, baseámos-nos nos materiais que são, em grande parte, fornecidos pela Iniciativa de Educação e também pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, do qual aqui o fundador é o mesmo, portanto, eu penso que o Alexandre Exatamente, o Sr. Alexandre Soares já há um ano, e que foi aqui, de facto, o grande impulsionador tanto do projeto, ambos os projetos, e, de facto, ele tinha uma visão, de facto, que nós tínhamos de refletir sobre o mundo que estava à nossa volta. Eu acho que é um grande legado que ele nos deixa. Sem dúvida. Indo agora às questões, propriamente, pedi-vos agora que falassem mais uma vez na primeira pessoa. Começaria pelo Filipe. Filipe, como é que foi a tua adaptação enquanto aluno, enquanto licenciado? Quais foram as dificuldades que tu sentiste nesse semestre, ou que tu sabes que outros colegas também tenham sentido? O que é que se falou muito nos grupos do WhatsApp? Qual a dificuldade? Como é que foi estar online? Gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso, por favor. Muito bem. Então, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é uma faculdade com um corpo docente extraordinário, mas com um corpo docente que não tem tanto o hábito de lidar com as novas tecnologias. E, portanto, a transição para o mundo digital foi, sem dúvida, um desafio. Um desafio para os alunos, que de repente se veem restringidos em casa a ter aulas através de um computador, mas também para os professores, que se veem a ter de gravar aulas teóricas, dos professores das aulas práticas, que se veem a ter de arranjar outros métodos ou outros elementos de avaliação para conseguir realizar a sua função enquanto docente. E, portanto, foi um período de difícil adaptação para as duas partes, mas que eu acho que funcionou de uma forma muito razoável, tendo em conta a urgência dessa mesma adaptação. Aquilo que mais se sentiu, eu creio que com este enfim, desconhecimento do que viria com a pandemia e com o ensino à distância, tanto os alunos estavam mais estressados e mais ansiosos sobre as próprias condução das aulas e da própria avaliação, como também os professores sentiam que tinham de arranjar elementos que compensassem a falta das aulas presenciais para conseguir avaliar cabalmente um aluno. O que levou a que também tivéssemos uma grande sobrecarga de trabalhos, porque cada professor, naturalmente, sentiria que tinha de pedir mais elementos de avaliação aos alunos. Os alunos que já se encontravam numa situação de, também eles de adaptação, viram-se forçados a um ritmo de trabalho mais acelerado, talvez até mais acelerado do que seria se as aulas fossem presenciais, e, portanto, creio que o grande foco, ou aquilo que nós conseguimos descobrir com o ensino à distância, foi os problemas de saúde mental, do stress e da ansiedade que a sobrecarga no ensino e na avaliação podem trazer. Problemas esses que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, graças a Deus, tem um departamento, um gabinete de apoio psicológico, que é algo que a própria reitoria também tem nos seus serviços centralizados e que muitas outras faculdades têm, e que manteve, no fundo, o acompanhamento psicológico aos alunos que deles quiseram lançar mão, de uma forma também digital. E, portanto, acho que é importante as nossas unidades orgânicas e a universidade como um todo saber quais são os problemas que se levantam quando mudamos o ensino de uma forma tão abrupta e termos as soluções já em lugar, preparadas, para que possamos dar resposta a esses mesmos problemas. Creio que depois, para além da parte das aulas, a parte da avaliação em si, foi uma parte também ela difícil. O ensino à distância implica que, pelo menos de acordo com o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que não pode existir câmaras ligadas no Zoom enquanto se realizam os exames, as pessoas ficam mais desconfiados e mais, enfim, com receio de que haja fraude, os alunos mais estressados porque não escrevem tão rápido a computador, outros escrevem mais rápido a computador, e, portanto, cria-se uma situação absolutamente pandémica. Mas eis que conseguimos, enfim, estar atentos a todas as situações, tentar ao máximo responder àquelas que conseguiríamos a nível de apoio técnico, a nível de preparação da própria plataforma do Moodle, para que no final do dia os exames, dentro desta anormalidade, corressem da forma mais normal possível. E por isso eu acho que o balanço acaba por ser positivo. É claro que há sempre aspectos a melhorar, é claro que foi uma mudança não preparada, ou pelo menos não planeada, e que isso traz sempre muitos percalços, mas a conclusão que retiramos é que, de facto,
houve um grande esforço, quer da parte do corpo docente, quer da parte do corpo discente, de adaptação, que permitiu que o semestre, numa situação pandémica que só tem semelhanças com o 25 de Abril, em que as faculdades tiveram as tais passagens administrativas, portanto, numa situação semelhante, conseguiu salvaguardar a avaliação de uma forma igualmente rigorosa e, enfim, garantir que os alunos não ficam prejudicados no seu percurso académico por este vírus. Muito bem. Agora passar a palavra ao professor Nuno Crato e gostava que também já agora nos falasse na sua qualidade de professor, mas também de investigador. Falou-se muito, eu falei com alguns colegas, de anos mais avançados, mestrados, doutoramentos, a dificuldade de acesso a bibliotecas, a alguns recursos, como é que os próprios encontros científicos, também gostava que abordasse essa parte da sua resposta, por favor. Sim, senhor, com certeza. Olha, eu começo por dizer que me revejo naquilo que o Filipe disse. Acho que o Filipe fez um retrato muito bem feito do que se passou na universidade. Porque, pensemos só uma coisa, se há um ano alguém me tivesse dito que de uma semana para a outra o ensino ia passar a ser online, eu teria dito, vocês são malucos, isso não vai acontecer, isso não se consegue. Portanto, estaria bastante cético. Mas a realidade é que, pelo menos na Universidade de Lisboa, mas eu diria por todo o país, porque isto que o Filipe descreveu é o que eu ouço também por todo o país, no ensino secundário, mesmo no ensino básico, etc. Por todo o país, numa semana para a outra conseguiu-se continuar os estudos, que era a grande preocupação de muitos de nós. Quer dizer, eu lembro-me, de uma semana para a outra, a minha universidade, a nossa universidade fechou, não é? A nossa universidade, aliás, e a de Coimbra, salvo erro, foram uns dias à frente da decisão do governo, resolveram fechar, porque perceberam logo o que estava a passar, resolveram fechar, e nós imediatamente começámos a trabalhar para resolver os problemas. Acho que a universidade, nesse ponto de vista, foi excelente, funcionou de uma maneira fantástica. E a sensação que eu tinha agora como professor, para vos dizer, transmitir um bocadinho a minha sensação. A sensação que eu tinha é que eu tinha uma obrigação imensa perante os meus alunos. Porque de um momento para o outro eu deixava de os ver, tinha que os ver pelo Zoom ou pelo Teams, que era o nosso caso, deixava de conseguir perceber as reações, estavam a gostar, se não estavam a gostar, estavam a perceber, estavam com dúvidas, estavam aborrecidos, estavam a pensar noutra coisa. Mas eu percebi, quer dizer, a minha sensação foi, e estou a dizer eu, mas todos nós, não é? Uma responsabilidade imensa, porque são jovens, não podem perder um semestre. Quer dizer, não pode ser. Quer dizer, pessoas com 20 anos perderam, ou 18 ou 19, perderam um semestre. Não pode ser. Este semestre tem que ser usado. Eu reparei também alguns alunos meus que estavam com especiais dificuldades do ponto de vista emotivo e que estavam mesmo com dificuldade em relacionar-se, porque de repente começámos todos a ver-nos por computador e a não nos ver ao vivo. E eu acho que conseguimos ultrapassar isso. Dar aulas online é extremamente mais difícil, eu imagino para vocês, mas para mim, eu estimo que o meu trabalho se multiplicou na universidade por 4. O trabalho para dar uma cadeira multiplicou-se por 4. E eu sou um privilegiado, porque eu só dou, neste momento, alunos de mestrado, tenho uma turma internacional, portanto tenho uma turma especialmente motivada, são alunos de uma área que é uma área de matemática aplicada, estatística, em que se podem fazer muitas coisas pelo computador, não é? Imagino que outras áreas, sei lá, a pintura não se pode ensinar por computador, não é? Ou é muito mais difícil. Portanto, eu diria que, sendo um privilegiado, o meu trabalho multiplicou-se por 4. E a minha ansiedade também se multiplicou por muito, porque vocês também, do lado de lá, estão a ver o que é estar numa aula e sem perceber as reações das pessoas, não é? Uma das coisas essenciais de um professor atento, é estar sempre a olhar para a turma inteira. Não sei se vocês vão ter bons professores, com certeza, e vão ter professores que estão sempre a olhar para a turma inteira. E estão a perceber que aquele não está a perceber, que o outro não está a seguir. E depois somos todos adultos, portanto não vamos lá e vamos zangar-nos, mas arranjamos maneiras mais subtis de dizer Joaquim, mas não está a perceber, é que eu não estou a ver a sua reação. Quer dizer, arranjamos maneiras mais subtis de tentar manter a turma, porque nós não estamos numa aula para perder tempo, estamos numa aula para transmitir conhecimentos, transmitir capacidades, treinar capacidades, quer dizer, para desenvolver o raciocínio, para isso tudo. E isto foi muito mais difícil, de facto.
foi muito mais difícil. Agora, sobre a investigação, o Diogo perguntou também. Diogo, eu não tenho uma ideia muito precisa disso, porque o meu caso também eu também sou um privilegiado nesse sentido, porque a minha investigação é com bases de dados, com computador e com papel e lápis. Portanto, eu não tenho grandes problemas, digamos. Eu já fazia, era uma parte que eu já fazia praticamente toda à distância, não é? Os meus colaboradores são colaboradores à distância. Eu tenho tido, ao longo dos meus tempos, colaboradores em vários sítios do mundo. Tenho um com quem nunca falei, imagine isto. Tenho um colaborador com quem escrevi um trabalho científico, com quem nunca falei só por e-mail, na altura era o e-mail que se existia, mas lá conseguimos entender-nos. Agora, eu imagino e sei um pouco, por algumas conversas que tenho tido, que é para pessoas que têm laboratórios, não é? E que não podem passar o dia no laboratório, porque os acessos estão restritos, e aí os prejuízos devem ter sido muito grandes, porque, sei lá, culturas biológicas, experiências de física, quer dizer, tudo isso, a construção de maquinaria, quer dizer, tudo isso é uma coisa que sofreu muito com esta pandemia. Não tenho números para vos dar, mas sei que isto se passou assim. Portanto, mais uma vez, eu sou um privilegiado e sofri muito, imagino que sejam os outros que estejam numa situação diferente. Ok. Filipe, por favor, tens mais alguma coisa a dizer? Sim, eu ia acrescentar a propósito deste ponto da investigação, que por acaso, enfim, o curso de Direito é um curso que exige o acesso a muita bibliografia e são manuais que não são propriamente baratos, então para cada disciplina em que se tem de ler vários manuais, torna-se muito difícil de um aluno conseguir ter toda a bibliografia recomendada a todas as cadeiras. E, portanto, o acesso à biblioteca é algo quase fundamental para nós, para podermos realizar a nossa investigação, para a apresentação de trabalhos, que foi algo que foi muito pedido ao longo do semestre, e até para a preparação dos próprios exames. E acho que também mostrou uma outra, enfim, fragilidade talvez do nosso atual mercado livreiro, mais relacionado com a bibliografia, com os materiais científicos que temos, que é o facto de serem muito poucos os que estão digitalizados ou os que estão em formato e-book e que, portanto, cada vez mais, se eventualmente para o próximo semestre estivermos num modelo misto, não podemos esquecer que os alunos sem acesso aos materiais não conseguem realizar um estudo tão completo como poderiam no modelo presencial. E nós sentimos essa dificuldade. A editora da Associação Académica acabou por disponibilizar gratuitamente os e-books que estão no plano de cursos para os alunos terem acesso, mas ainda assim, isto depois aplicando-se a muitas outras faculdades, de facto, tem de se pensar como é que se consegue garantir e manter o acesso aos elementos de estudo aos alunos para que consigam realizar a sua avaliação como normalmente fariam. Esse é um ponto muito importante. Diogo, se vocês me dão licença, deixe-me só dizer aqui, completar este. Acho que esse é um ponto muito importante. Mais uma vez aqui, eu sou um privilegiado. Eu quero dizer, os meus alunos e eu somos privilegiados, porque direito, eu imagino, direito, história de Portugal, há uma série de áreas em que os materiais são os livros. E onde é que estão os livros, não é? Nós, na economia e em estatística, econometria, etc., os nossos livros são o mundo inteiro, não é? Ou seja, utilizamos manuais muitas vezes escritos em inglês, porque escrever um manual é uma coisa muito difícil. E ter um bom manual é muito difícil. Nós temos a oportunidade de poder escolher dezenas de bons manuais sobre qualquer tema na língua inglesa. E os nossos alunos estão habituados a isso e, portanto, e eles estão habitualmente digitalizados e há muitos materiais digitalizados e há muitos outros recursos, como seja PowerPoint, pequenos vídeos, coisas desse tipo. Portanto, nós não sofremos tanto com isso, julgo eu. Pelo menos nunca nenhum aluno se queixou a dizer eu não tenho este material para estudar. Os materiais estão online. Sim, também acho que na nossa área é mais fácil, acho que sim. Diga? Acho que de facto na nossa área é mais fácil mesmo. A matemática, mesmo transmitir, apesar, a matemática é mais abstrata, não sei o quê, mas eu acho que sim, acho que há aí uma facilidade, há um conjunto de coisas à parte que fazem com que as pessoas sejam mais fáceis. É verdade. Direito e História, por exemplo, acho que vai ser muito difícil. Literatura também, não é? Porque é preciso ler muitos livros, etc.
Imagino. Então, damos por encerrado este ponto. Esqueci-me de dizer no início que quem está acompanhado pode efetivamente enviar perguntas que queiram ver respondidas pelos nossos 2 oradores, também estão à vossa disposição. Esta pergunta que eu tinha agora não é para os dois, de facto, é mesmo para o professor Nuno Crato, e eu vou explicar porque veio no seguimento de um podcast da Iniciativa Educação, em parceria com o jornal e a Rádio Observador. E numa das edições, o convidado foi o investigador da Nova SB, o Pedro Freitas. Ele dizia uma coisa muito interessante, eu achei muito interessante, que era fazia referência à dificuldade em elaborar estudos em economia da educação, dado como é que nós, porque são estudos algo longos, como é que nós vamos comparar duas populações, se elas são iguais, se não são iguais. Parece-lhe que, e no que toca à economia de educação e no que toca ao ensino à distância, não havia assim também grande informação. Estes últimos 3 meses, ou estes últimos meses, 3 meses, mais que isso, foi produzida aqui de facto uma enorme riqueza de dados, enormes estratégias, que agora, com mecanismos que se calhar não existiam anteriormente, estou a falar, por exemplo, de observatórios, eu tenho a percepção, eu tenho 19 anos, não vivi isso, mas tenho a percepção de que se calhar há 15 ou há 20 anos atrás não havia a preocupação em medir, quer dizer, a escola, os alunos tinham as notas e não havia observatórios, não havia, subimos, descíamos, porquê? Foi o coeficiente, foi a prova mais difícil. Acha que, de facto, nós vamos ter agora aqui um impulso no que toca ao ensino à ciência, não só nos modelos, mas sim na investigação que está por trás, que é muito importante e que suporta o desenvolvimento da sociedade? Parece-lhe que sim, professor. Olha, é uma pergunta muito interessante. Quer dizer, são muitas perguntas numa, não é? São muitas perguntas numa. Eu vou tentar não ocupar muito tempo. Olha, em primeiro lugar, de facto, estudos sobre ensino à distância, até este momento, digamos, até o momento do começo da pandemia, não eram tantos quanto se julga. Não eram tantos quanto se julga. Porque o ensino à distância era uma coisa pouco divulgada ainda. Era um ensino à parte, portanto, havia pessoas que faziam aquilo por determinadas razões, e a comparação entre pessoas idênticas ou grupos de estudantes idênticos com cursos idênticos, uns à distância, outros presenciais, é rara e era difícil. E os estudos que existem, sobretudo, ou que existiam na altura, no começo da pandemia, agora neste momento estão muitos em gestação, os estudos que existiam eram sobretudo nos Estados Unidos e sobretudo no meio universitário, onde há muito tempo existe ensino à distância e onde uma percentagem significativa de estudantes, cerca de 1/3 dos estudantes universitários norte-americanos, tirou pelo menos um curso online. Porquê? Porque o sistema é muito flexível e, portanto, às vezes para acabar o equivalente a um ano falta uma cadeira. Essa cadeira pode ser feita no verão ou pode ser feita noutra altura qualquer, e os estudantes pensam, esta cadeira vou fazer online. Não é porque eu gosto, mas é porque assim termino este ciclo, consigo despachar-me. Portanto, mais estudantes fizeram. Agora, o problema é, esses estudantes que fizeram essa têm que ser comparados com outros que não fizeram e que estão em situação idêntica. Este é o grande problema da investigação científica nestas áreas. E, habitualmente, há muitos fatores que confundem as coisas. Agora, portanto, daí esta dificuldade. O Pedro Freitas falou disso e falou de outros pontos que são pontos gerais dos estudos de educação. As pessoas pensam, estudar educação é muito fácil, porque eu também já lá estive, eu também já tenho umas ideias, mas depois estudar do ponto de vista científico, separar as variáveis, que é o que faz a ciência, não é? É muito difícil. Por exemplo, as turmas mais pequenas funcionam melhor que as turmas maiores. É um tema, um problema muito discutido em economia da educação. Bem, nós temos que comparar os mesmos tipos de jovens, porque se estamos a comparar turmas mais pequenas que funcionam no meio rural e com turmas maiores que funcionam no meio urbano, estamos a misturar aqui duas variáveis que se calhar têm um grande efeito, não é? Uma variável, a dimensão da turma, e outra variável, o meio de onde os jovens partem. Não estou a dizer que o rural seja pior ou que o rural seja melhor, mas, enfim, mas alguma influência onde ter estas variáveis. Como é que separamos? E depois, a economia da educação e destes estudos sociais em geral, não se podem fazer experiências. Quer dizer, enquanto eu posso em laboratório dizer assim, eu quero saber qual é o efeito isto era um filme famoso na altura, dos raios gama no crescimento das margaridas. Isto é um filme famoso do Paul Newman, que tinha um nome fantástico, é este nome. A influência dos raios gama
do crescimento das margaridas. É uma jovem que faz uma experiência. Então. Bem, eu isso posso fazer, posso pegar em margaridas, flores, não é? Ponho ali, de um lado, ponho raios gama nuns, não ponho noutras. Não posso chegar a uma turma e dizer assim, olhem, vocês agora não vão estudar aqui presencial, porque vocês vão online. E vocês vão ficar presencial. E os alunos diziam, você é maluco, quer dizer, porquê é que eu hei de fazer isso? Então eu pergunto, então vamos fazer de outra maneira. Vamos fazer assim, cada um escolhe. Mas isto aqui também está a pôr outro fator. Quer dizer, porque se cada um escolhe, se calhar são os jovens que vivem mais longe de Lisboa, ou do sítio onde estiver a universidade, não é? Estamos a falar da Universidade de Lisboa, são esses que preferem ter online. Bem, e será que esses são em todos os aspectos equivalentes aos outros? Quer dizer, a coisa é muito difícil, é muito difícil fazer estes estudos de educação, e por isso é que quando nós começamos a ver as coisas de um ponto de vista científico, às vezes reparamos que há muitos mitos que as pessoas acreditam, que parece óbvio, e que afinal não são verdade, porque os estudos científicos não o provam e às vezes desprovam isto. Não sei se respondi à pergunta, já divaguei muito. Diga, Diogo, por favor. Só a questão dos observatórios, ou seja, de facto, o sistema está preparado para medir os efeitos da pandemia? As escolas estão preparadas para isso, têm instrumentos para isso? Olha, eu julgo que não estão preparadas diretamente para isso. A grande vantagem que existe agora, e que não existia há 10 ou 20 anos, é a chamada existência de dados administrativos, ou seja, é que estes dados todos que estão aqui, de que nós estamos a falar, são dados que se registam, ficam registados. E é muito bom que os investigadores tenham acesso a esses dados. Por exemplo, todo o sistema, se nós quisermos ver há 20 anos quais eram as notas dos alunos no ISEG, por exemplo, sei lá, como é que vamos fazer isto? Quais eram as notas a matemática, quais eram as notas a econometria, se estão correlacionadas. Como é que eu vou fazer isto? Precisava ter um batalhão de pessoas que fossem lamber papel para a secretaria, se esse papel ainda existir, e que fossem começar a tomar nota dos alunos, e a nota disto, e a nota daquilo, e quanto é que foi a econometria, e quanto é que foi a estatística e tal. E, quer dizer, é um custo imenso que nós não podemos comportar. Neste momento, os dados administrativos, com base, têm a grande facilidade é que estão digitalizados, as coisas estão em computador. Portanto, eu se quiser saber as notas, não quero saber, obviamente, mas se alguém quiser saber as notas dos meus alunos há 10 anos, é questão de ir ao sistema e buscá-las. Estão no sistema. Há 30 ou 40 não estavam. Portanto, nós hoje estamos muito mais bem preparados para analisar isso. Eu tenho visto muitos estudos, mas são estudos muito globais, muito macro. O Banco Mundial tem uns relatórios sobre isso, a Unesco tem uns relatórios, mas não vi ainda estudos particulares feitos. Agora, acredito que com estes dados que existem neste momento e com o facto de haver acesso a esses dados, esses estudos possam multiplicar-se por 100 ou por 1000 no fim desta pandemia. Esperemos que sim, esperemos saber muito mais sobre isso, não é? E esperemos que o Zoom se torne ainda melhor e que o Teams se torne ainda melhor e que tudo isto seja muito mais flexível e que aprendamos todos com isto. Há um outro assunto muito rápido que eu gostava de dizer, Diogo, desculpa, eu já estou a falar muito, o Filipe está ali a querer intervir e eu já estou a falar muito. Mas há outra coisa que eu queria dizer que é, os dados administrativos, isto que se chama dados administrativos, são os dados que são colhidos pela administração pública ou privada, mas pela administração, no decorrer do seu funcionamento normal. Portanto, não são coisas que vão fazer um inquérito que vai dizer, Diogo, como é que foi aqui? Filipe, como é que foi acolá? Não é um inquérito, são dados que estão colhidos e, portanto, já lá estão, não é preciso um esforço especial para os ter. Têm sido importantíssimos para a investigação científica dos aspectos sociais modernamente. E é uma coisa que em todos os países se discute muito, que é o direito e a necessidade para todos nós de os investigadores terem acesso a esses dados. Obviamente anonimizados, não interessa saber se foi o Diogo, se foi o Filipe, se foi o Joaquim, mas interessa saber quantas pessoas fizeram isto, quantas fizeram aquilo. E com esses dados administrativos pode saber muita coisa. Não bastam média desses dados. Este exemplo que eu estava a dar, se há uma correlação entre as notas de estatística e as notas de econometria, por exemplo. Se os alunos que tiveram melhores notas a estatística são os que têm a melhor nota a econometria. Para isso não me basta pegar na turma ou pegar num ano letivo, fazer a média e pegar nas médias de estatística e das médias de econometria. Eu tenho que saber, para estabelecer a correlação aluno a aluno, quanto é que este aluno teve
em estatística quanto é que ele teve em econometria. Portanto, é preciso aquilo que se diz, uma granularidade dos dados muito mais fina para poder fazer isso. Ora, isso está lá, isso está nos dados. Agora, muitas vezes não se tem acesso a esses dados e dever-se-ia ter. Agora, isso é toda uma outra discussão, mas é um mundo que se abre a nós e agora com a pandemia é um mundo de investigação que está à nossa frente. Ok, muito bem. Eu agora prometo ficar calado durante Não, bastante não, mas tempo. agora a falar. Oh, Filipe, eu sei que tens uma pergunta para fazer ao professor. Sim, professor, eu não quero ser todo disruptivo com esta pergunta, mas acho que é o momento certo, ou pelo menos Diga. o ponto certo para a fazer. Que é, eu vi também recentemente que a própria Universidade de Oxford procura manter durante o próximo ano as aulas à distância. E já a própria universidade, como Harvard e muitas outras, abriram cursos online, muitos deles equivalentes já particularmente a um mestrado ou até a parte de uma licenciatura. A minha grande questão é, se chegarmos eventualmente a um ponto em que temos as universidades que estão melhor cotadas dos rankings, a oferecer cursos em formato digital a um preço acessível, como é que isso impacta todas as outras ofertas letivas que as faculdades nacionais acabam por ter? Porque no final do dia, não querendo ser de todo presunçoso ou desprezar o ensino presencial, mas ter uma licenciatura em Direito em Harvard, fazendo um curso online com um valor reduzido, é diferente de ter uma licenciatura em qualquer faculdade em Portugal ou até na Europa, e portanto, noutra faculdade europeia que não também tão bem cotada. E portanto, a minha grande questão é como é que isso pode impactar o ensino em Portugal e se isso pode, de alguma forma, significar a conclusão de muitos, enfim, de muitos cursos, o fim de algumas faculdades, como é que isso se lida no mundo digital hoje em dia? Filipe, isso é uma pergunta que se eu soubesse a resposta ia ganhar um Nobel ou qualquer coisa parecida. Não sei, há pessoas que acham isso exatamente que o Filipe está a dizer, não é? Há pessoas que acham que esta concorrência digital vai tirar alunos de certas universidades e passá-los para outras com maior prestígio. Eu não sei se isso é verdade. Acredito que possa haver algum movimento nesse sentido. Mas porquê é que eu duvido muito que isso seja algo drástico? Porque eu continuo a acreditar no ensino presencial. Eu estou convencido que o ensino presencial é muito superior ao ensino à distância, o que não quer dizer que as pessoas não tenham direito de fazer ensino à distância, mesmo que se o quiserem, não quer dizer que haja pessoas que não tenham, em certos momentos da vida, que optar por isso, e isso não é nada negativo. Mas acho que uma universidade traz muito mais do que uma coleção de cursos. Cursos, quando estou a falar de cursos, estou no sentido norte-americano, que é no sentido de cadeiras, não é? Uma universidade é muito mais do que uma coleção de cadeiras. É uma vivência, são grupos de alunos, são conhecimentos que se fazem, são interações que se têm com os professores, são contactos que se estabelecem para o futuro. Portanto, é muito mais do que isso. E eu continuo a acreditar que isso vai continuar a ser fundamental. Em algumas disciplinas, como é o caso de economia, é muito provável que muitos alunos optem por um Erasmus online. Ou seja, que optem por tirar meia dúzia de cadeiras online, porque há uma em Harvard que é muito boa, há uma no MIT que é muito interessante, há uma em Cambridge, há uma ali, há uma no Porto, há uma no Algarve, quer dizer, o que seja. Acredito que sim. Mas em cursos como Direito, o Direito é uma coisa muito portuguesa, não é? Quer dizer, um advogado, depende, eu imagino que os advogados formados em Harvard sejam muito bons, mas não estão propriamente preparados para fazer um litígio em Portugal, não é? Para defender um caso em Portugal. Portanto, vocês, desse ponto de vista, julgo, Filipe, que estão mais protegidos do que nós, do ponto de vista, nós nas matemáticas e nas economias, em que a concorrência vai ser mais forte. Mas, mais uma vez, ensino é muito mais que uma coleção de cadeiras. Ensino é estarmos juntos, a aprender juntos, com colegas, ter esta vivência, ter esta socialização. Ensino é um ato social. Acho que isso continuará a ser, espero eu, felizmente, espero que continue a ser. Nem que a propósito, eu gostava mesmo agora de falar do impacto social da pandemia. Nós sabemos que nos últimos 40 anos, quando
país teve um desenvolvimento enorme, e quando falamos em desenvolvimento enorme, falamos em desenvolvimento enorme da educação. Democratizamos, de facto, o acesso ao ensino, continua a haver problemas, continuam, creio eu, a haver números que nos envergonham. Se nós pensarmos que 29% da população jovem, portanto, dos 0 aos 18 anos, está em risco de pobreza, sendo que depois, com outras transferências sociais, se reduz 10 pontos percentuais para 19%. Que também haver dados, por exemplo, dos 18 aos 24 anos, são jovens que andam na universidade, um em cada três é pobre se nascer, vive abaixo do limiar de pobreza, se nascer numa família numerosa, leia-se família numerosa, com 3 ou mais filhos. Há todo aqui um contexto social e existem estudos sobre isso, do tal elevador social, se fala muito que em Portugal, de facto, que ele está avariado e que outros países conseguiram combater de forma mais veemente as desigualdades sociais. Eu aqui gostava de ouvir ambos na mesma, mas Filipe, és aluno, com certeza tens colegas. Relativamente, sabes, a questão dos trabalhadores dos estudantes, muitos dos trabalhadores dos estudantes trabalham em empregos precários, que foram agora destruídos na pandemia. Eu sei porque tenho alguns colegas nessa situação. Tenho pessoas, colegas meus, por exemplo, do ISEC, que trabalham a full time e que ainda estudam, portanto, trabalham 8 horas, ainda estudam e arranjam tempo, não sei como, acho que merecem toda a nossa consideração e todo o nosso respeito e reconhecimento. Mas há aqui um conjunto de oportunidades que a própria economia criava, a economia que não está em expansão, que cria, que neste momento desaparecem por completo. Quais são os impactos que tu sentes nos teus colegas, nos teus amigos, na faculdade, que já se fazem sentir e que estão a ter implicações para o ano, nomeadamente nas matrículas? Vão matricular, não vão matricular? Consigo manter a minha situação? O que é que me tens a dizer sobre isso? Bem, então eu acho que o impacto, de facto, foi um impacto muito, muito grande, mas nota-se quer em grande escala, em termos de pedidos de apoio para pagamento de propinas, para outro tipo de apoios sociais, também se nota nas coisas mais pequenas, porque a verdade é que a nossa universidade, como está montada, temos, por exemplo, a cantina velha, que tem refeições sociais e que permite que pelo menos o custo da alimentação possa ser algo mais mitigado e que não seja o custo tão elevado que seria ter refeições normalmente em Lisboa, e é algo que também está no campus universitário, na cidade universitária, no campus da cidade universitária, e que portanto também serve muitos alunos. Temos também o acesso às bibliotecas, como já falámos, portanto menos investimento que tem de ser feito a nível de materiais de estudo. Temos que os alunos, no fundo, já tinham arranjado, como este era o segundo semestre, já tinham o seu quarto cá, onde estavam, onde estudavam, e a verdade é que desde que as aulas ficaram aulas virtuais, os alunos viram-se forçados a voltar para as suas casas, e não seria sustentável, numa situação como a presente, continuar a pagar as rendas dos quartos onde estavam, e portanto vai haver ainda um problema maior, que vai ser quando os alunos regressarem às aulas presenciais. Imaginemos que não regressarão todos ao mesmo tempo, mas pelo menos grande parte regressará. Como é que esta procura encontrará a sua oferta a nível de quartos, a nível de alojamento, a um preço aceitável? Esse é um ponto em si. Já sabemos que o alojamento em Lisboa, o alojamento universitário, é um tema muito difícil. Cada vez os preços dos quartos estão mais elevados e, portanto, com a agravante da pandemia, mais difícil será. E acho que é também o momento de revisitarmos algumas iniciativas governamentais, como é o caso da Porta 65, como é o caso do Programa da Renda Acessível, que procuram combater este problema do alojamento, e que eu acho que podem ser adaptados e atualizados para o caso em questão. Acho ainda que, do próprio ponto de vista da saúde mental, que também já referimos, enfim, o ensino à distância tirou muitas coisas aos alunos. Tirou desde a convivência normal do dia-a-dia, como um momento de festejo de quando terminam a sua licenciatura, a benção das fitas, os momentos mais simbólicos, mas também os momentos mais festivos, que são próprios de uma vida de um universitário e que ajudam a construir uma personalidade robusta para depois entrar no mercado de trabalho. E acho que o impacto social que também as aulas à distância trouxeram, vê-se muito aí, vê-se muito na falta de contacto que os alunos sentem com o ensino à distância. É claro que, enfim,
quando voltarmos ao novo semestre, vamos ter muitos alunos em situações precárias, em situações de carência, e temos de ter uma resposta para tal. Para além de todos os apoios que possam ser dados, quer pelas universidades, quer pela universidade em si, quer pelas faculdades, quer até pelo próprio governo, creio que também uma das coisas que nós procuramos na Faculdade de Direito é apelar muito ao mecenato. Acho que é uma prática que infelizmente está em desuso, e eu acho que faria todo o sentido podermos aproveitar este momento e mostrar o nosso apoio enquanto comunidade académica, para que quem já está numa posição de poder contribuir com as suas empresas, com o pessoal, poder então fazê-lo e garantir que a precariedade económica não é um entrave à educação, e que os alunos não vão deixar ou não vão desistir do ensino superior por não terem meios para tal. Acho que vem aí uma onda imprevisível que vai afetar muitos setores que no fim do dia se resumem à vida de um jovem universitário, e que temos de começar a explorar todas as nossas opções, desde as mais convencionais, como financiamento por parte das entidades competentes, até às mais criativas, como o mecenato, para que os alunos possam encontrar apoio para os seus estudos. Muito bem. Professor, gostava que comentasse isto e depois também, já agora na sua resposta, falasse um bocadinho também, como eu já referi, eu acho que provavelmente toda a gente sabe, o senhor foi Ministro da Educação, e da ciência na altura, os ministérios, que hoje são dois, na altura era só um, tem ideia de que considera que os alunos internacionais, não estou a falar do Erasmus, estou a falar mesmo daqueles alunos que vêm do Estado de Portugal, e nós nos últimos anos, graças à nossa capacidade de atratividade, quer do país em si, quer do nosso sistema científico e tecnológico, que já é reconhecido, e isso nota-se até em rankings e não sei o quê, nós de facto, e temos muitos alunos estrangeiros, nomeadamente brasileiros, mas também muitas outras nacionalidades que querem de facto apostar em Portugal e que pagam propinas e não pagam o mesmo valor de propinas que nós pagamos, nós portugueses, né, nós nacionais, e que isso constitui uma fonte de financiamento considerável, não sei se é considerável para as universidades, mas dado também o subfinanciamento do sistema, todo o dinheiro é importante. Parece que vai haver aqui um problema. Problema há sempre de financiamento das universidades, mas parece que se pode agravar o problema de financiamento das universidades no que toca às receitas próprias que a universidade consegue atrair, no fundo. Olha, é outra vez uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, lamento, mas não, é uma pergunta muito difícil. Eu acabei de saber agora, porque nós estamos neste momento no ISEG a preparar o próximo ano letivo, que o número de alunos de pós-graduação do ISEG não desceu, até subiu, o que é uma excelente notícia. Eu fiz a pergunta, e então, e os alunos internacionais subiram ou desceram, mas não está, essa discriminação ainda não existe, portanto não me souberam dizer. Eu percebo, deixe-me só dizer uma coisa, eu fico muito sentido com aquilo que quer dizer, muito comovido e solidário com aquilo que o Filipe Gomes disse, não é? Porque, de facto, a situação é dramática para muitos jovens. E, enfim, estes 6 meses aguentámos. E agora vêm possivelmente mais outros 6, e se calhar não sei se mais outros 3 ou 4. Ou seja, isto vai custar ainda um bocado bom, não é? E precisamos todos ser solidários e perceber as coisas e, enfim, como é que se diz, corações ao alto, estarmos aqui esperançosos e apoiarmos uns aos outros, isso sem dúvida. Mas respondendo à sua pergunta, eu não sei dizer, de facto, os alunos estrangeiros foram uma coisa fantástica para Portugal, julgo eu. Isto é, salvo erro, um decreto-lei de 2013 ou 2014, em que foi permitida a entrada de alunos estrangeiros com pagamento de propinas diferenciado, porque, como sabem, as nossas propinas são altamente financiadas pelo Estado Central, não é? Portanto, o valor da propina é um valor muito abaixo do custo real para a universidade dessa propina. E os estudantes estrangeiros podem vir pagando um custo real ou um custo que se aproxima do real, e tem sido muito bom. Mas fora este aspecto económico, os estudantes estrangeiros também têm sido muito bons, julgo eu, para todos nós, porque abrem perspectivas. Abrem perspectivas. Depois, primeiro, somos todos obrigados a falar em inglês, o que é uma coisa boa também, porque muitos de nós ou muitos de vocês, quando forem ter emprego, se não saberem falar inglês, não têm esse emprego. Quer dizer, é logo uma redução, porque é preciso contactar com outros países, é preciso contactar com outras pessoas,
Que língua é que vocês pensam que os homens de negócios chineses e japoneses falam quando estão com o outro? É o chinês, é o inglês. E mesmo os portugueses e os espanhóis, que é uma coisa que me faz imensa impressão, muitas vezes juntam-se para fazer negócios, falam inglês. E, portanto, o inglês não é a língua dos ingleses ou dos americanos, o inglês é a língua internacional, neste momento, do turismo, dos negócios, da ciência, sei lá, de muitas coisas. E, portanto, esta internacionalização também trouxe um bocadinho eu iria dizer cosmopolitismo, mas não é bem isso que eu quero dizer, esta abertura de visões, não é? E os estudantes internacionais, muitos deles são muito bons, estão muito entusiasmados, trazem perspectivas diferentes, dizem, eu nunca tinha visto esse símbolo. E nós, às vezes, eu próprio fico, mas vocês não estudaram este símbolo? Então como é que escreviam? Escrevem de outra maneira. E isto tudo também, a diversidade é uma coisa muito boa, perceber que há outros caminhos para chegar ao mesmo sítio. Portanto, eu não sei o que é que se vai passar com os estudantes estrangeiros, espero que continuem a vir, porque isso é muito bom para nós. Vamos ver o que é que se vai passar agora. É muito difícil fazer previsões, eu não arriscaria fazer previsões. Diria que aconteça... Há aqui um impacto, pode haver. Certamente que há um impacto, mas aconteça o que acontecer, temos de resistir, temos de continuar a estudar, temos de passar os anos, porque vêm tempos melhores à frente, de certeza. De certeza que vêm tempos melhores. Isto é uma coisa transitória, isso temos todos a certeza. Muito bem, muito bem. Vamos já de repente passaram 45 minutos da nossa conversa, vou entrar agora aqui na fase final, que é justamente de preparação do ano letivo que se tinha. Diogo, desculpa, só antes dessa questão, só um pequeno ponto que eu acho relevante em relação à última pergunta, que é, nós na Faculdade de Direito já temos esses dados do Centro de Estudos Pós-Graduados e, portanto, sabemos que os estudantes, maioritariamente brasileiros, portanto, os estudantes internacionais, tivemos menos candidaturas, não muito menos, mas tivemos menos candidaturas, mas ainda assim as vagas foram preenchidas e, portanto, não se nota o impacto ou o efeito do vírus, menos candidaturas, mas ainda assim as vagas completamente preenchidas. Fantástico, parabéns, muito bem, ótimo. Eu acho que no fundo aqui é que se nota que eu acho que o mundo aqui se nota, é uma característica de desenvolvimento do mundo. Acho que o mundo finalmente percebeu que se investir em educação, que o investimento em educação não é revogável nem pelo vírus. Eu acho que é, no fundo, a lição que podemos tirar destes números todos, por muito provisórios que sejam. Eu acho que é isso. Mas relativamente ao próximo ano, eu acho que há aqui preocupações que todos temos, naturalmente. Sabemos que a partir de setembro, por exemplo, no ISEG, eu até pensava que isso nem ia ser assim. Nós, os alunos do segundo e terceiro ano, vamos voltar a meados de setembro, como fosse um ano normal, e só os alunos de licenciatura, como o concurso este ano foi adiado, foi aquela situação que foi puxada para a frente, vão entrar em outubro, portanto, depois certamente haverá alguma reorganização nossa interna. Mas há aqui um compromisso de facto, nós temos de regressar, temos de não parar de facto aqui as nossas aulas, não há clarificação, creio que em nenhuma universidade, se vai ser 100% presencial, 100% online, vai depender da própria evolução, naturalmente, da pandemia, mas sabemos de uma coisa, temos a certeza, é que com maior movimentação de pessoas, nós vamos ter mais casos, é o custo, quer queiramos, quer não, podemos controlá-lo melhor ou pior, mas temos um custo que são as nossas movimentações. Para uma área da nossa universidade, para a área de Lisboa, para a área para o Conselho de Lisboa, para a área metropolitana de Lisboa, onde existe, de facto, uma grande concentração de população que nem vive em Lisboa, que é um dos problemas que nós temos agora, mas que vem de outros concelhos que pertencem, por exemplo, à área metropolitana de Lisboa, ou que vem mesmo de outros distritos, estou a pensar no distrito de Leiria, de Santarém. Esta zona, Lisboa, exerce uma enorme influência económica sobre há muitas empresas que vivem à custa de Lisboa. Isso é um dado a ter em conta. O que eu vos perguntava, eu sou utilizador de transportes públicos, não sei como é que é no vosso caso, mas de facto há aqui algum receio relativamente aos transportes públicos e gostava de saber o que é que vocês acham sobre isso. Porque não me parece que vai haver possibilidade de haver investimentos de maior carruagens de metro, essas coisas todas são investimentos que não se fizeram até agora, que muito dificilmente, isto envolve aqui muito dinheiro e vai ser difícil. Relativamente a autocarros, eu estou muito preocupado relativamente, é uma preocupação que eu tenho de facto como estudante,
relativamente aos autocarros das pessoas, não dentro de Lisboa, mas quando nós vimos aos fins de semana. Eu sou de Alcobaça, como eu tive a oportunidade de dizer ao professor, e nós tivemos, de facto, aqui, a nossa região tem sido muito assolada por surtos de Covid, nomeadamente em lares, enfim, que são precisamente trazidos, ou que se suspeitam que tenham sido trazidos precisamente de Lisboa, das tais empresas que trabalham, são de camas que têm serviço em Lisboa, e depois houve contaminação, e de repente acontece uma tragédia, infelizmente, e isto para nós não é fácil de lidar, e principalmente, a minha empresa também trabalha na área da saúde, eu tenho sempre muito receio de que possa acontecer alguma coisa onde ela trabalha, no hospital, porque uma pessoa não sabe com que peso na consciência é que fica de estar em Lisboa, possam saber que estão infectados, essa situação toda, sabendo que os transportes públicos estão completamente lotados, quer em Lisboa, quer nestes transportes cá ao domingo à noite, cá à sexta-feira, à noite, quando nós regressamos, vimos e regressamos. Parece-vos que seria pertinente nós ver aqui, de facto, um sistema misto, e nós até tentámos, não íamos todos, irmos à universidade, mas não íamos todos os dias à universidade, tentámos nos desencontrar. Parece-vos que isso é prioritário, mesmo eu, por exemplo, poder ir à quinta-feira para casa e vir à terça. Pronto, aqui há algumas outras formas, de facto, de qual nós, como comunidade académica, deveríamos pressionar também os reitores, as direções, as presidências, a tomar aqui algumas medidas preventivas para a nossa proteção e para a dos nossos familiares. O que é que têm a dizer sobre isto? Não sei, quer começar, Filipe? Não sei o que é que me quer. Eu, se calhar começo porque eu não tenho assim grande opinião formada, posso apenas dar, enfim, a ideia que já tinha concebida, que é, eu creio que, enfim, nós nunca conseguimos prever, o mais problemático neste vírus é a sua imprevisibilidade. Porque quando fechámos as faculdades pensávamos que iam ser 2 semanas, de repente foram X meses, e é a mesma coisa, setembro, como é que vai ser, como é que vai estar a situação, vamos sequer ter ensino presencial, não sabemos como é que o surto estará, e portanto acho que é muito difícil prever também como é que estará a procura dos transportes públicos nessa altura. Eu acho sim que um modelo mais consciente seria um modelo misto. Portanto, mesmo que as condições já estejam melhores, acho que faz sentido, por exemplo, aulas teóricas, reservá-las a serem ensinadas à distância, e aulas práticas, pelo menos no nosso caso, que são aulas de turmas mais pequenas, podem utilizar um anfiteatro maior, podem cumprir todas as normas de segurança, fazê-lo então presencialmente. É claro que isto pode, de alguma forma, aliviar a procura de transportes públicos dentro de Lisboa, porque as horas a que são as aulas são sempre desencontradas e nunca começarão à hora de ponta. Agora, os transportes entre Lisboa e as pessoas a regressar para as suas casas, enfim, é uma resposta que só se consegue solucionar. A resposta natural seria mais oferta, portanto, mais transportes, mas a verdade é que temos então de perceber como é que estará a situação nessa altura, se de facto esse investimento é um investimento que pode ser feito, que deve ser feito. Eu creio que no final do dia, neste momento, temos de nos preocupar com a saúde, temos de agilizar não só o nosso modelo de ensino, como também as condições depois para os próprios estudantes. Ou seja, se a nossa faculdade, que tem 55% de alunos fora de Lisboa, sabe que esses alunos estarão a regressar todos os dias para casa aos fins de semana, então também a própria faculdade tem um certo dever de programar o seu calendário e a sua atividade letiva de forma a que os alunos fiquem sujeitos ao menor risco possível. É claro que mais transportes seriam sempre uma resposta excelente, seria sempre melhor para todos. Agora, os recursos são sempre escassos, não é? Portanto, temos de perceber como é que conseguimos fazer, como é que a situação estará e como é que podemos, enquanto faculdades, enquanto universidade, colocar os alunos sujeitos ao menor risco possível. Muito bem, professor. Muito bem, eu julgo que o Filipe também falou dos pontos essenciais, não é? Temos aqui um problema grande com os transportes. Nós sabemos que há muitos anos que os transportes deveriam ter tido um investimento grande e não tiveram. Isso é pena, mas agora estamos a chover sobre o molhado, não tiveram, e agora estamos numa crise económica. É um problema grande, porque são os locais onde é mais difícil manter a distância social, não é? As pessoas têm que se segurar no corrimão, têm que abrir a porta, têm que tropeçar uns com os outros, quer dizer, têm que se sentar no lugar onde o outro esteve sentado, é uma coisa de facto complicada, vai ser difícil. O caminho das universidades vai ser certamente o que o Filipe disse, ou seja, aulas teóricas à distância,
o que algumas universidades vão aproveitar para reorganizar um pouco o serviço docente, porque uma aula à distância tanto faz serem 50 alunos como serem 1000, não é? É a mesma coisa. Portanto, para uma aula magistral, magistral não gosto muito deste termo, mas uma aula em que é essencialmente unidirecional, não é? Que tem que haver, não há mal nisso, tem as suas vantagens também, mas para uma aula unidirecional, de facto, entre 500 e 1000 não há uma grande diferença, não é? E isso significa que se calhar são libertados outros professores para fazer as turmas de aulas práticas, o que nesse aspecto parece que é óbvio que tem que se caminhar para uma coisa nesse sentido. O Diogo disse um aspecto que eu acho muito importante, tem que ser aqui tomado em conta, que é, toda a gente está a perceber que é preciso fazer um desfazamento das coisas, que vai ter que se fazer esse desfazamento, vai ter que se encontrar um sistema misto. Mas o Diogo levantou um problema que é o problema da Alcobaça. Eu chamo-lhe Alcobaça porque o Diogo é da Alcobaça, que é o problema de quem está fora de Lisboa. Porque quem está fora de Lisboa não pode ir à segunda, vir à terça, vai à quarta, volta à quinta, quer dizer, naturalmente precisa de um mínimo de estabilidade. E, portanto, por cima disto tudo, da necessidade de fazer um desfazamento dos calendários, é preciso ter em conta os alunos que vivem fora de Lisboa, na maior parte do tempo, e que precisam de ter um horário com algum cuidado, para não estar sempre a ir e a vir, que ainda aumenta o risco, não é? Portanto, esse problema ainda existe. Há um aspecto aqui interessante, que é o seguinte: nós todos durante décadas ouvimos dizer que o ensino dos computadores, que isso aqui ia ser fantástico, era o século XXI, era uma coisa extraordinária, que finalmente a aula ia ser interativa, que finalmente o aluno passaria a ser um sujeito ativo da sua aprendizagem, enfim, todas aquelas coisas grandiosas que se dizem às vezes. Em educação há tanto disso. E agora estamos a ver que não é bem assim. Mas temos aqui uma oportunidade que eu acho que é interessante, e que é uma oportunidade histórica, que é, nós agora estamos a perceber que há certas coisas que não sofrem muito em serem online, e há outras coisas que sofrem bastante em serem online. E, portanto, há de haver aqui um misto entre ensino presencial e ensino à distância, ensino por computador e ensino viva voz, ensino presencial, viva voz. Há aqui um misto em que vamos todos aprender muito. Por exemplo, há coisas que... vou dar um exemplo que seja visível para toda a gente. Por exemplo, para estudar sólidos, geométricos, não é? Um sistema de visualização de computador que permita rodar o sólido no ar, etc., como se fosse no ar artificialmente, digitalmente, permite perceber muito melhor certas coisas sobre os sólidos e sobre coisas tridimensionais do que estar ali um professor a fazer desenhos no quadro. E agora, se virmos... Concordo, nós pensarmos nos planos em X, Y, Z com 3 coordenadas, torna-se muito difícil às vezes perceber, mesmo no secundário, as interseções. O professor está a falar, claro que os manuais já há uma grande melhoria nos manuais e imagens, mas de facto existem agora muitos vídeos em que de facto a câmara ou o sistema nós vemos as diferentes perspectivas e dimensões. Exatamente. E acredito que para muitos alunos, e mesmo para nós percebermos porque é que a interseção de um plano com um cilindro dá o círculo, pronto, há determinadas coisas que o professor às vezes está a habilitar, e se calhar não falo muito no secundário, mas no secundário, no superior, mas mesmo no ensino secundário, ainda às vezes as coisas são mais difíceis, porque às vezes a idade e as coisas não estão sendo bem adequadas, se calhar. Parece que, de facto, concordo com isso. Acho que E aí temos grandes vantagens. Quer dizer, há coisas para as quais os computadores são fantásticos, são um recurso extraordinário, não é? E há outras porque não são. E acho que vamos todos aprender bastante com isto. Eu imagino que as empresas de manuais escolares, que as empresas educativas em geral, vão também melhorar muito a sua atividade durante este tempo e vão aprender muito. Esperemos que sim. Esperemos todos beneficiar. Enfim, mesmo nos maiores infortúnios, há alguma coisa que se melhora. Enfim, esperemos que, desse ponto de vista, melhoremos todos um pouco. Muito bem, muito bem. Olhem, passou uma hora, precisamente agora, e não recebi aqui nenhuma mensagem de alguém a enviar. Não sei se é bom, se é mau. Mas quero-vos agradecer muito terem vindo, porque de facto hoje é dia 15 de julho e nem sempre é fácil arranjar pessoas para falar, e a nossa disponibilidade, sei que se calhar vocês certamente já foram convidados para muitas das coisas, eu também já moderei outras coisas neste ano e às vezes
Às vezes pode parecer que isto é um pouco secante, acho que discutimos aqui ideias de facto até interessantes e aqui uma visão de cara nenhum de nós se calhar teria e é importante, nós temos aqui de facto diversas versões, de um professor, 2 alunos, um aluno mais fora, mais da periferia, outro mais do centro, e nós vamos de facto vendo o mundo de diferentes formas. Resta-me agradecer mesmo profundamente em nome da Associação Académica da Universidade de Lisboa, ter ido ao professor, ao Nuno, ao Felipe. Muito obrigado. Desejo-vos os maiores sucessos para as vossas vidas, naturalmente. E também agradecer a todos aqueles que lá em casa nos acompanharam. Eu não sei quantos é que foram, mas depois posso indicar ao professor Nuno e ao Felipe quantos é que foram. Certamente as estatísticas do Facebook já está mais à frente das estatísticas e, portanto, sabermos dizer com alguma certeza qual foi, no fundo, o desempenho desta conferência. Está bem? Muito obrigado, foi um prazer. Para mim foi um grande prazer. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. E eu tive uns problemas técnicos, não sei se me deixaram de ouvir, mas eu tento dizer uma coisa, que é, para todos os efeitos, acho que o vírus foi um forte motor de combate à iliteracia digital na nossa sociedade. Sem dúvida, exatamente. Traz coisas muito positivas também. E obrigado pelo convite novamente. Obrigado também. Muito obrigado. Vou desligar.